Nós vamos falar sobre igreja militante. A frase igreja militante não se refere a essas paredes tão bem trabalhadas, bem acabadas, com janelas tão bem estruturadas. Não, a igreja não se refere a essa nave, a esse compartimento onde nos reunimos sentados, de modo, aqui por exemplo, de modo aconchegante, Hoje não está fazendo muito calor, nem precisamos dos ventiladores. Eu não sei como você aí, que me assiste, está, se em um lugar quente ou se em um lugar frio. Eu sei que a igreja não é essa estrutura, a igreja sou eu, a igreja é você adolescente, é você criança, é você que é membro da igreja, é você que por alguma situação ainda não é membro da igreja e frequenta aqui e crê da mesma forma, e entende e quer participar. Você é a igreja, eu sou a igreja, e é sobre essa igreja militante que eu quero falar nesta manhã. A igreja militante, ela tem características específicas. Essas características devem estar em mim, devem estar em você. E se elas estiverem em nossas vidas, então este lugar que temos aqui será apenas um lugar de reunião, onde nos encontramos para tocar o cello, para trocar a flauta, o clarinete. Mas a nossa posição no plano de Deus não é aqui dentro. Aqui é o lugar de aprender, aqui é o lugar de confraternizar. Mas a missão principal da igreja é ir pregar. E a igreja, dentro destas características, eu não posso dizer que ela será, mas a igreja militante ela tem que ser agora, essa igreja, para ela poder ser a igreja, a futura igreja triunfante, que concluirá a obra, que receberá o batismo do Espírito Santo e estará cheia de poder para anunciar ao mundo as verdades que eu e você não conseguimos transmitir de forma natural. Nesta época, a igreja triunfante, que antes precisará ser militante, receberá o Espírito Santo e de forma transformadora, de forma abrangente, anunciará o evangelho a todo mundo. Querido internauta, você é essa igreja que está aí em sua casa, eu sou essa igreja que estou aqui neste púlpito, e os que me assistem aqui presencialmente são a igreja. Essa igreja, ela é resgatada. Essa é a primeira característica da igreja, a igreja é resgatada. O que vem a dizer, qual o conceito que poderíamos definir da palavra resgate? Quando passamos em São Paulo é muito comum, aqui no Rio talvez também, na sua capital, a você que me assiste, talvez seja assim, de vez em quando vem uma equipe médica numa ambulância, socorrendo alguém, fazendo os primeiros atendimentos, para que essa pessoa seja salva, ou seja liberta de uma colisão, ou coisa semelhante, e de repente essa pessoa é atendida, os paramédicos dão a ela os primeiros socorros, essa pessoa é salva, essa pessoa se torna feliz, e em alguns casos as pessoas que são recuperadas ou resgatadas por essas instituições, esses meios de locomoção que atendem a comunidade em todas as capitais e lugares brasileiros, do Brasil, elas às vezes voltam para encontrar o seu anjo do asfalto, ou o seu anjo urbano que trabalha ali salvando as questões, os problemas sociais, os problemas de colisão ou de acidentes. Essa pessoa às vezes procura, eu quero conhecer quem me resgatou, quem me salvou, quem me ajudou, quem me recuperou. Isso com raras exceções acontece, mas acontece, porque ele se sentiu resgatado. Ele se sentiu resgatado. O resgate tem um preço. Essa ambulância que corre de lá para cá, recuperando pessoas, atendendo acidentes, tem um preço, tem um custo.
Nós pagamos isso através dos pagamentos dos nossos impostos, mas nós temos, de acordo com a Bíblia, um resgate que para nós não custou nada. Se damos ofertas, é pelo prazer de que a igreja cresça, que o evangelho ocorra, ou seja transmitido em outros lugares, mas não nos custa nada o nosso resgate. Quando lemos na palavra de Deus sobre o resgate, nós somos levados a ler 2 textos bíblicos importantes. A primeira citação está em Atos, capítulo 28. Eu tenho muita gente boa aqui, com voz bonita. A Kézia cantou com uma voz muito bonita, não é isso? Mas eu tenho voz de adolescente aqui, gente que fala bonito. Eu não sei se eu posso contar quem pode conduzir o microfone para que a leitura seja feita, talvez na tela, ou mesmo no livro físico, sobre os textos que eu vou citar. São 10 textos simples. Eu já vou ter aí minha equipe técnica ajudando, distribuindo internautas. Você vai assistir na tela, provavelmente nosso pessoal da produção vai colocar na tela. E o adolescente, agora eu vou começar a selecionar. Ellen Jordão me ajuda, Ellen Pedraza me ajuda. E quem vai ser o primeiro? Vou começar pelo lado aqui do cello. Isso, eu vou começar isso. Tem um microfone bom, né, que vai ajudar. Vamos ler primeiro. Pessoal, agora vamos tentar fazer uma exegese rápida, tá? Vamos pensar a quem falou, por que falou, com quem falou, por que falou. Vamos lá, vamos dar uma trabalhada nisso aqui? Vamos lá, primeiro texto. Amigos da internet, queridos irmãos, por favor, me acompanhem. Talvez a gente tenha que apresentar em 2, 3 slides o texto, mas isso não importa, o importante é aprender. Vamos lá, primeiro texto, Atos 20, 28. O que diz lá? Podem ler. Vamos agora analisar o texto? Muito bem. O apóstolo Lucas cita algo importante aqui. E o que ele cita? Ele diz o seguinte, ele fala do rebanho que é a igreja. Ele fala que essa igreja, ela é um grupo de pessoas separadas, que é atendida por um pastor. Mas estas não são as principais ênfases deste verso. Vamos seguir? O verso diz mais um pouquinho. Além disso, ele diz o quê? Para pastoreardes. Como é chamado esse rebanho, de acordo com o versículo? Me ajudem, internauta, você pode responder no chat. Como é chamado esse rebanho? Igreja de Deus. Não é isso? Igreja de Deus. E ainda em nossa análise do texto, essa igreja ela tem um valor muito grande, irmãos. E qual o valor? Quem comprou essa igreja? Jesus Cristo. Jesus Cristo comprou a igreja, e aí ele usa a palavra que no Velho Testamento é usada também, é a palavra goel, que vem da lei do goelato, que transformando para o português, aí vem essa palavra resgate, resgatador. Nos hinos nós encontramos a palavra remidor, que é aquele que paga a dívida, aquele que corre atrás para salvar, né? Essa pessoa pagou o nosso resgate. Aonde? Igreja online, aonde? Igreja presencial, onde ele pagou esse resgate? Na cruz do Calvário. Então, a igreja militante é resgatada. E agora eu tenho 2 mundos aqui a considerar com vocês. É o mundo que eu vivi e o mundo que vocês que nasceram na igreja vivem. Porque às vezes nós confundimos as coisas, queridos irmãos. Nós confundimos a ideia, criamos uma ideia de que essas paredes aqui, onde nos reunimos, é a igreja. Ela tem um sentido simbólico, um sentido figurado. Mas o seu resgate
refere-se à experiência que você tem com Deus. Não é somente a experiência que você tem nas atividades da igreja, mas a sua experiência pessoal com Deus. E ela é diferente de caso para caso. Eu, por exemplo, eu vim do mundo. Eu não conheci o evangelho, eu não tenho pais na igreja, nunca os tive. Então, Jesus me resgatou de modo diferente. Ele me impressionou de modo diferente. A minha primeira vinda à nave da igreja, quando eu vi pela primeira vez os irmãos, eu tive um impacto. Me lembro quando eu entrei na igreja, todo mundo olhou para mim. Eu me senti pequenininho, fiquei envergonhado. Imagina, irmão Marcelo envergonhado, mas eu fiquei nesse dia. Eu tive uma impressão, talvez o Ponte e outros aqui que vieram pela primeira vez, nós fomos resgatados de modo diferente. E agora eu penso no resgate daqueles que nasceram na igreja, daqueles que todo dia fazem culto em casa, daqueles que, por questão formal e automática e biológica, até acordam no horário para se arrumar, para tomar banho, para ir na igreja no domingo. Ele vai descansando à tarde, mas já lembra assim, biologicamente, acordei, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que pegar meu cello, eu tenho que pegar isso, aquilo, outro. E tem toda aquela formalidade que existe no coração da pessoa. Mas muitos destes ainda não são resgatados, queridos. Nós precisamos entender isso. A formalidade, a participação na igreja, as atividades, os horários, tudo isso é importante. Mas será que eu me sinto resgatado? Será que eu percebo e analiso que eu sou parte de uma igreja resgatada, que foi paga, que foi restaurada na cruz do Calvário? Essa é a primeira impressão que este texto me dá. Aprofundando a questão, no segundo versículo, nós chegamos a 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 19. Vamos lá. Veja como ser resgatado é algo importante. A igreja, então estamos no primeiro tópico. A igreja militante qual é a palavra? Resgatada. Vamos fundamentar essa ideia de resgatada no segundo versículo. Quem será o próximo? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 19. Leiam, por gentileza. Esse preço não foi uma coisa que perde seu valor, como ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Nossa! A gente pode comparar com o que não pode ser comparado? Vamos analisar o texto? O que diz o texto? Quais são as ênfases do texto? 1,18. O nosso resgate... O preço do nosso resgate, Igreja Online, me ajuda? Pode digitar no chat. O preço do nosso resgate não pode ser comparado com materiais preciosos de nossos dias. Quais são? Ouro e prata. Não é isso que diz o texto? Olha a ênfase de Pedro. Não é um erudito que está escrevendo, é uma pessoa simples, inspirada por Deus. Mas olha como ele conduz a ideia. Como ele compara o preço na cruz com os metais preciosos de seus dias. E ele diz, e esses metais são inferiores. Que ênfase, querido. Aí ele diz assim, verso 18. Que fostes resgatados de vossa maneira fútil de viver. A formalidade pode despertar, e dentro da formalidade pode existir futilidades. Sim. Porque o cristianismo não é formalidade, irmãos. É algo mais profundo. É um relacionamento, uma experiência pessoal entre o homem, entre o ser humano e Deus. Então, aqui apresenta a primeira pergunta. A igreja militante resposta, resgatada. Aí eu preciso começar a refletir. Eu sou alguém resgatado? Eu, jovem da igreja, eu me sinto como alguém resgatado? Ou apenas eu sou membro de uma sociedade?
Ou apenas eu sou alguém que compõe um grupo? Ou apenas eu sou alguém que acompanha meus pais? Primeiro ponto. Segundo ponto. A igreja militante é dinâmica. Vamos pensar no que é dinamismo. O que é dinamismo? Ficar sentadinho, quietinho, ouvindo os outros cantarem, ouvindo os outros tocarem, ouvindo os outros distribuindo, vendo outros distribuindo revistas, olhando os outros pregando o evangelho. Isso é dinamismo? Isso é o quê? Vamos trocar a palavra? Eu não quero ser tão duro para usar a palavra comodismo, com a permissão de vocês. Ou a igreja é dinâmica, o inverso de dinâmico, estática. Uma igreja pode ter paredes, ventiladores, caixas de som, um som de alta qualidade, e pode ser estática. Eu pergunto a vocês, pode ou não pode? Pode. Quando analisa a palavra igreja dentro do conceito etimológico grego, a palavra igreja quer dizer chamados para fora. Que negócio é esse, irmão Silas? Que negócio é esse que o pastor Marcelo está dizendo? Perguntam os internautas. Igreja, chamados para, me ajudem? Chamados para? Esse é o conceito que você tem de igreja? Fala, adolescentes, jovens, responda para você mesmo. Não, irmão Marcelo, igreja para mim, pelo que eu entendi, é o lugar da gente o quê? Me ajudem? Se abraçar, se reunir. Sim, irmãos, aqui é o lugar da gente aprender. Qual é a regra bíblica? O que está escrito na Bíblia? Vinde e aprendei. E o quê? Ide e o quê? Mas qual é a parte que a gente mais gosta? Que mais gostamos? Vinde o quê? Vinde o quê? Aprendei. Nós dizemos assim, entre o vinde e aprendei, nós falamos, vinde cantai, vinde estudai, vinde e entre ambientes de confraternização, vinde. Essa é a parte mais gostosa, mas é a parte social. Em alguns momentos a parte de instrução. Mas a igreja não é isso, irmãos. A igreja é mais que isso. A igreja militante, ela não deve ser estática. Ela deve ser o quê? Me ajudem. Dinâmica. Ela não deve ficar parada. Eu vou muito mais ainda nesse ponto. Quando nós vemos as concorrências da atualidade sobre as prestadoras de serviço que nos atendem através de telefonia, aí todo mundo procura uma letrinha, 3, 4, para dar nome na minha empresa. Vai lá, quantas empresas nós temos no Brasil? Não estou fazendo propaganda nenhuma, porque para mim é indiferente. Uma é claro, quantas letras? E a outra? TIM, quantas letras? E a outra? Eu tenho que conseguir com menos... Oi, quantas letras? Vai, que mais? Vivo, quantas letras? Eu, Marcelo de Araújo, eu penso que Jesus disse, eu vou colocar uma palavra que tenha poucas letras para ninguém esquecer a missão da igreja militante. Aí ele chamou os discípulos e disse assim, vamos para a Bíblia? Quem vai ler agora? Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Vamos, quem é o próximo? 28, 19. Olha quantas palavras essa igreja dinâmica tem para administrar. Quantas palavras são as primeiras palavras das frases que compõem a comissão da igreja? Portanto, ide. Quantas letras? Dá para esquecer, mas a gente esquece. A gente não esquece do vivo, do tim, do oi. A gente esquece do ide. A partir da nossa vizinhança, a partir do lugar onde estudamos na faculdade, a partir do trabalho onde desenvolvemos nossas funções, nós esquecemos do ide.
Porque nós gostamos da frase, vinde e o quê? E aprendei. Muito bem. É o plano de Deus que nós fiquemos só envolvidos em atividades internas da igreja? Não. Vamos dar um exemplo? Olha que interessante. No livro de Atos, capítulo 8, nós encontramos algo muito interessante. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos? O próximo vai ler. Ah, tá. Eu preciso saber quem é que vai ler agora. Dentro isso, você vai ler? Ele vai trazer para você. Muito obrigado, Ellen. Queridos internautas, é um ajuste aqui entre nós, tá? Os adolescentes e os jovens estão lendo, então pediram para anunciar que a pessoa se identifique, que ele vai ler aí. Nós vamos considerar agora Atos capítulo 8. Eu gostaria que você, que tem seu smartphone, seu tablet, seu livro físico, abra a Bíblia agora e leia. Que interessante. Que coisa interessante você vai descobrir. Vamos lá? Nosso tema é, espera um pouquinho, nosso tema é igreja o quê? Igreja. Pessoal da internet, no chat, responda. Nosso tema é igreja militante. E a igreja militante, ela é, primeiro tópico, qual é? Resgatada. E agora, a igreja militante é o quê? Estática, é isso? É o quê? Dinâmica. Muito bem. E sobre o dinamismo, vamos agora para Atos. Por favor. 8:4. Só esse verso. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Muito bem. Então, logo a igreja se formou, o pessoal começou a se aglomerar em Jerusalém. Esse negócio de ficar dentro de igreja, gostar de ficar dentro de igreja, queridos, é muito o quê? É muito antigo. Aí, eu leio agora com vocês, só vou fazer uma citação rápida. O verso 1 do capítulo 8. E no mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Ué? Como pode? A igreja começou a se reunir. Ainda não tinham comprado nem os aparatos, os móveis. Aí o que Deus faz com essa igreja? Me ajudem, irmãos internautas queridos, o que Deus faz? Capítulo 8, dispersa. Por quê? Porque a missão da igreja não é aglomerar, queridos. É o quê? É anunciar. E aí o que leu o nosso colega corrobora com a ideia que foi mencionada. No entanto, os que foram dispersos iam por toda igreja, por toda parte. Isso é igreja. A igreja não é estática, ela é o quê? Dinâmica. Muito bem. Próximo ponto. A igreja militante é resgatada, ela é dinâmica e ela é espiritual. Será que eu posso cantar, tocar sem espiritualidade? O que vocês acham? Vocês, internautas, o que vocês acham? Será que eu posso ser um grande saxista, tocar um lindo hino sem espiritualidade? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim. O músico segundo o coração de Deus não é só um músico que toca muito bem. É um músico que toca muito bem, mas toca com espiritualidade. E a igreja de Deus, com toda a sua condição técnica e doutrinária, ela precisa ter espiritualidade. Vamos ver as ênfases que a Bíblia fala sobre a espiritualidade. Em 2 Coríntios capítulo 10, versos 2, 3 e 4, lemos as seguintes palavras. Quem vai ler, levante o bracinho, a moça está aqui e aquele que nos atende estará entregando o microfone para você em alguns segundos. 2 Coríntios 10, vamos analisar de modo rápido, para não nos estendermos muito, visto que vocês já conseguiram entender a ideia central do sermão.
2 Coríntios, capítulo 10, 2, 3 e 4. Vamos falar sobre relação de vida espiritual e vida na carne, vida humana distante de Deus. Sim, filha, comece. Rogo-vos, pois que, quando estiver presente, não me veja obrigada a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Muito bem. Então, como crente da igreja militante, guerreia contra o mal, com a carne, com a força humana, com os talentos humanos? Não, sobretudo com a presença de Deus no coração humano. É interessante isso. Uma outra ênfase sobre a espiritualidade, a relação de espiritualidade e carnalidade, ou vida formal, nós encontramos em 1 Coríntios, em Efésios, capítulo 3, 16 e 17. Quem será o próximo? Por favor. Efésios, capítulo 3, 16 e 17. Por favor. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Continue, 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Muito bem, obrigado, irmã. Vamos agora fazer tomar assim, momentos anteriores e fazermos uma aplicação para o momento. Eu nasci na igreja, agora eu quero dirigir-me àqueles que nasceram na igreja. Eu nasci na igreja, participo na igreja, canto na igreja, até sou membro da igreja. Mas eu sou espiritual? Eu faço aquilo para Deus? Eu faço aquilo para a sua glória? Eu faço aquilo para que pessoas aceitem a Jesus? Ou eu faço pelo prazer de fazer um exercício técnico de voz ou através de instrumento? Quem sou eu, na verdade, no contexto que eu chamo igreja militante? Sou alguém formal ou sou alguém espiritual? Eis a incógnita. A igreja militante, ela precisa manter essas características. Porque pode acontecer de aqui na frente da igreja existirem pessoas fazendo apresentações, como apresentações semelhantes a apresentações de pessoas peritas, de pessoas qualificadas na área instrumental, no manuseio dos instrumentos ou na condução da voz, e ao ir para as ruas, essa pessoa mostrar uma outra realidade de vida. Então, o que acontece aqui dentro encontra um contraponto no que acontece lá fora. E isso não é igreja. A igreja é algo comum, comunal, uma coisa que é vista em todo canto. Mas às vezes nós temos a ideia que a igreja só pode ser vista aqui. E aqui não é o lugar da igreja. Aqui é o lugar do ensino. O lugar da igreja é lá na rua. Qual a explicação do texto grego? O que é eclésia, o que é igreja? Levados para fora. Então, se você quer brilhar, meu irmão, brilha lá na escola, brilha lá no serviço, brilha na faculdade. É lá que precisa de igreja, não é aqui não. Aqui a gente só se reúne, se abraça, faz os almoços de confraternização, todos gostam, até você, internauta, eu sei que gosta. Mas isso não é igreja. Igreja é mais que isso. Então, voltando, a igreja é resgatada, a igreja é dinâmica, a igreja é espiritual. Agora eu vou entrar em redes sociais. Posso? Sim ou não? Internauta, sim ou não? Muito bem, a minha igreja, a igreja militante, ela é resgatada,
ela é dinâmica, ela é espiritual e ela é visível. Ela tem visibilidade. Eu não sei se a minha igreja tem visibilidade nas redes sociais. Porque de trás, na minha face, no meu corpo, no meu biotipo, nas fotos que eu mando, que eu lanço nas redes, no Instagram, no TikTok, não importa onde, no Face, eu levo a minha igreja. Não é outra igreja. Quem é esse aí? Esse é o Marcelo. Onde ele é? Ele é da igreja. Ele é da igreja? Desse jeito? Ele não é igreja, não. Estão me entendendo o paradoxo que eu estou trazendo aqui? O que eu sou aqui, o que eu sou nas redes? Onde eu deveria ser mais crente? Obrigatoriamente na igreja todo mundo é crente. Se veste bem, não é isso? Fala a coisa certa. Mas aqui nós estamos precisando de alguém que... Estamos, sim, mas essencialmente, onde deveríamos vestir bem, falar bem e nos comunicarmos bem? Mais aqui dentro ou lá fora? Responda, igreja, responda, internauta. Lá fora, porque a igreja é levados para fora. Essa é a igreja militante. Essa é a igreja que Deus espera. Essa é a igreja resgatada. Essa é a igreja dinâmica. Essa é a igreja espiritual. Essa é a igreja que que deveria encontrar visibilidade nas redes sociais. Muito bem, vamos agora para 2 textos bíblicos interessantes. Primeiro deles, Igreja do Novo Testamento. Atos 2:47. Quem pode ler para mim? Levante a mão. Já encontrou. Internauta, igreja visível. Veja, o 4º ponto, a minha igreja tem que ser visível. Aí os meninos falam assim, os meninos estão na escola, e aí tal, você é de que igreja? Eu sou da igreja adventista do 7º dia, Movimento de Reforma. Ué, eu não vejo essa igreja. Eu vou nas redes sociais e eu quero saber onde estão os membros da tua igreja. Mas eles não são como você. Tem visibilidade a igreja assim? Não, não tem. Quantas igrejas eu expresso? Uma aqui, outra fora? Não. Só existe uma igreja triunfante. Filha, é contigo. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Pronto. Vamos agora para fazer uma pequena exegese nesse texto. Vamos lá, igreja. Atos quanto? Atos 2, verso 47. Olha que detalhe importante a gente acha nesse texto aqui. Louvando a Deus e contando, errei aqui na leitura. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Quem estava relacionado com essa igreja aqui? Alguns da igreja? O que é que diz o texto? Ó de verbo aqui. Todo o povo. Sim? Alguém falou aqui? Alguém falou alguma coisa? Queridos, a igreja precisa ser vista. E quer saber mais? Vai ser difícil a igreja no dia da perseguição. Sabeis por quê? Porque vai ser fácil perseguir a igreja. Está me entendendo, irmão Silas? Entenderam, internautas? Será fácil ou não perseguir a igreja nos últimos dias da história? Porque a igreja sempre tem. E ela terá nos últimos dias... Qual é a palavra? Visibilidade. Mas pode acontecer que estejam pessoas sendo perseguidas e eu esteja lá, ué, eu não estou sendo perseguido. Por que será? Eu não sou igreja. Está claro aqui, irmãos, como uma coisa séria? Sim. Você precisa do microfone, senão os internautas não vão ouvir. Ah, sim. O irmão Moacir pediu para eu repetir o texto. É isso, irmão Moacir? Sim. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. É isso aí. Hã? Outras traduções, ele está colocando aqui, é isso que o Moacir quer citar. Irmãos, o que o irmão Moacir está dizendo assim,
é que a impressão que a igreja trazia à comunidade do Novo Testamento era de interesse a todas as pessoas. A igreja era, olha a palavra que eu vou usar aqui, a igreja era atraente, era objeto de observação. E agora eu quero fechar o meu raciocínio aqui, deste tópico, com a frase interessante, 1 Coríntios 4:9. Quem será o próximo? Levante a mão. Próximo. Preciso do próximo. Esse texto é forte. Vamos lá. Estamos concluindo nossos raciocínios. 1 Coríntios 4:9. Pois não? Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como os últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os homens. Pronto, eu tenho um detalhe importante aqui que eu enfatizo. A igreja militante é objeto de observação para os que vivem nesta terra e para também o quê? Outros mundos e os anjos. Todo mundo está olhando para a gente, todo mundo quer ver essa igreja. Cadê essa igreja? E quem é a igreja? São essas paredes? São. Todo esse aparato, toda essa coisa bonita, não tenho nada contra as igrejas terem a melhor qualidade possível de materiais, melhores peritos, não tenho nada contra isso, irmãos. Salomão fez o templo de Salomão. Mas o que o mundo precisa é de uma igreja visível. Que seja qual é a frase que Paulo diz? Um espetáculo para o mundo. E eu quero concluir agora. Agora o irmão Marcelo falou dessa igreja militante. Agora eu estou achando que eu estou no lugar errado, eu não estou bem. Eu tenho que melhorar, porque eu acho que eu queria melhorar, eu quero ser essa igreja. Não se apavore, não se atemorize, internauta, você que me assiste, os presenciais aqui, os que estão presentes, não se atemorize. Deus tem um plano na sua vida, Ele quer me resgatar, Ele quer te resgatar, Ele quer fazer de mim e de você pessoas dinâmicas, pessoas espirituais, pessoas visíveis. Último ponto, a igreja é humana. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que eu precise resplandecer, eu tenho minhas falhas, meus lapsos, minhas dificuldades, minhas lutas internas, meus conflitos. Será que eu estou falando de você? Será que eu estou falando só de mim? Eu sei que às vezes, irmão Marcelo, é tão bonita a palavra, mas é difícil aplicar essa palavra na vida. Eu não consigo vencer isso, não consigo vencer aquilo, mas eu quero dizer que você e eu não podemos nos desanimar. E alguns textos vão nos motivar a isso. Primeiro texto, a igreja é humana, e eu provo isso em Tiago 5,17. Por favor. Quem vai ler? Levante a mão. Tiago 5,17. Elias era humano e frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Muito bem. Quem acredita que Elias era um homem poderoso no plano de Deus? Um homem que fez proezas no plano de Deus? Vamos lá. Quem? Internauta, responda no chat, se você admira Elias. Mas sabe quem era Elias? Uma pessoa como você. Uma pessoa que tinha tendências, que tinha lutas, que tinha conflitos. Eu quero falar a você que me assiste, a você que está aqui, e dirijo a mim também as palavras. Eu sou essa igreja. Eu sou essa pessoa com defeitos, com lutas, com conflitos. Eu sou essa pessoa que nasceu na igreja. Sabe, irmão? Estou citando quem nasceu na igreja, para quem nasceu na igreja, que nasceu na igreja, que fazia os cultos em casa. Mas, irmão Marcelo, eu não me sinto essa igreja ainda. E agora se mostra Elias. Elias fez parar de chover. Será que eu consigo? Você consegue. Se você aceitar
que você foi resgatado, se você aceitar que Deus te chama para seguir, se você e eu aceitarmos que nós precisamos de espiritualidade além das nossas qualidades, se eu e você aceitarmos que nós somos vistos, que nós somos o único meio pelo qual Jesus resplandece nessa terra, tudo é possível. Eu posso ser um Elias, você pode ser um Elias, porque nós somos humanos. A igreja militante, ela é divina. Os seres humanos são divinos e o quê? Humanos. Hoje ainda somos mais humanos do que divinos. Por isso que ainda temos conflitos a vencer. O pastor Silas vai ler um texto interessante. O pessoal da produção vai colocar na tela. Internautas, leiam comigo. Eu quero dar para você. Eu te dou aqui. Queremos o microfone aqui na frente agora? Está no meu celular. Vou passar agora. Último texto, irmãos, para... Está aqui. Só de cima. Eu quero que vocês olhem para... Nós pensamos em Elias, lembra? Falamos em Elias agora, é isso mesmo? Falamos em Elias agora. O que diz o texto sobre Elias? Quem admira Elias? Eu admiro muito Elias. Quem admira? Internauta, você responde no chat. Você admira Elias? Tá. Mas Elias era como eu. E se Elias, como igreja, pôde resplandecer, você também. Presta atenção nesse texto. A pena da inspiração, fiel à sua tarefa, conta-nos os pecados em que caíram Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi e Salomão, e que mesmo o forte espírito de Elias sucumbiu ante a tentação durante sua terrível prova. A desobediência de Jonas e a idolatria de Israel são fielmente relatadas. A negação de Cristo por parte de Pedro, a viva contenda entre Paulo e Barnabé, as falhas e fraquezas dos profetas e dos apóstolos, todas são expostas pelo Espírito Santo, que descerra o véu do coração humano. Ali se acha diante de nós a vida dos crentes, com todas as suas faltas e loucuras, que servem como uma lição a todas as gerações que o seguissem. Houvessem eles sido isentos de fraquezas, teriam sido mais que humanos. E nossa natureza pecaminosa desesperaria de nunca atingir a tal grau de excelência. Vendo, porém, onde eles lutaram e caíram, onde se animaram outra vez e venceram, mediante a graça de Deus, somos animados e induzidos a avançar e passar por cima dos obstáculos que a natureza degenerada nos coloca no caminho. Amém? Esse é você. Essa é a igreja. Então não vamos nos desanimar, irmãos. Nós somos resgatados. Nós somos resgatados. Nós somos chamados a sermos dinâmicos. Nós somos convidados a alcançarmos espiritualidade, porque Deus quer que nós sejamos vistos. E Ele não quer que os anjos sejam vistos. Ele quer que os seres humanos sejam vistos. Seres humanos resgatados por Jesus Cristo. Amém?